Vocês querem mapear, cara? Então vamos lá, ó. Ah. Ajuda aqui tá pro pessoal ver. Olha, tem ilustrações. Tem ilustrações Nossa, que aí. belo. Caramba. A gente tem 12 passos aí e a gente pode começar então pelo Chamado. chamado. Pelo Vamos lá, chamado. então a primeira telinha aí, que é o homem comum, né? A gente é apresentado ao lugar comum, ao mundo familiar do protagonista, né? Que muitas vezes ele pode até gostar daquele lugar, mas é meio boring, né? Tende a ser meio tipo, isso aqui é É minha o dia a vida. dia, a rotina. É o dia a dia, é o condado do... Condado. Tá tudo certo. Tá Não tudo tem nenhum problema. certo. Exato. Se eu E ficar talvez aqui, o problema seja esse. Não tem nenhum problema. o Colocar um Luke no probleminha aqui. deserto lá, Tatooine bebendo leite azul. bebendo leite azul. Olhando 2 sóis. É isso aí, só que ele sentia. Tem personagens onde isso é imputado, né? Que eles anseiam por algo maior. Outros, por exemplo, o Bilbo. Ele não tava de boa. Colecionando talher. Tava lá de tranquilão, colecionando os talheres dele, até que alguém chega e faz convida. isso, o convite. Prossiga aí, querido Juras. É que no caso de Bilbo, por exemplo, ele tinha a questão de, será que ele seguia o estilo paterno de ser um cara mais doméstico, ou o sangue da mãe, né, a Belladonna, que era uma mulher aventureira. E aí ele resolve ir pra aventura, mas não tem nada em jogo ali pra ele. Aí ele só tá indo realmente... No Hobbit, né? No Hobbit. Falando ainda do Hobbit. Pela aventura. Mas o chamado, ele pode acontecer também por uma necessidade do personagem ou como coerção, né? E Você acha que o Gandalf meio que coage ele a... eu acho que o Gandalf força Vamos um lá. pouco a barra no começo, dá uma forçada ali, porque claramente ele não quer, mas às vezes é necessário, né? Pra conseguir tirar a pessoa da zona de conforto. Mas você... O Neil também, né? Ele O Neil também. dá uma forçada. Mas aí que vem a questão do herói relutante, né? Que é presente praticamente em todos os heróis. Ele aceita de reluta cara a no missão, começo. né? Você vê que o Luke, ele nem queria. Ele queria, mas não queria. É que o ponto pra o do Luke mundo- ir, Sim. teve que forçar muito. Teve que queimar matar- os tios. Queimar os tios. Aí ele... Aí, Tá pô, bom, É que eu o vou. ponto do mundo comum é que é a zona de conforto. Todos nós, na vida pessoal, temos a nossa zona de conforto. Vou chegar em casa, vou assistir o Netflix, não vou arriscar o meu dinheiro, não vou arriscar a minha segurança, vou Isso ficar aí. aqui na minha zona de conforto. O natural é o cara hesitar. O Luke é o burguesado colecionando talherzinho, entendeu? E aí o Frodo anseia por aventuras, mas vive naquele mundo do condado extremamente limitado. O Rock tá lá no imaginário bem pequeno também, cara. Meu imaginário é meu cachorro ter o que comer, entendeu? Ao invés de eu ter que vender ele que nem eu na vida real. O Neil tá trabalhando no cubículo, hacker meio B. E o papel do mestre é engraçado nesse chamado, né? Porque chamado quer dizer vocação. A vocação tem que um pouco violar a zona de conforto, porque senão não tem vocação. Por definição, você vai ter que sair da zona de conforto. E tem que ser alguém mais sábio para te tirar da sua zona de conforto. Ou uma situação muito drástica que vai te forçar a vencer aquilo. Ou alguém mais sábio, não tem muito outro. Chegamos então ao chamado à aventura, certo? Isso. Exatamente. Isso aí. É o... Alguém ou alguma coisa, às Ou a vezes crise. uma crise, exatamente. Às vezes não é uma pessoa, é um terremoto. O Luke chega e vê a casa dele destruída. O Frodo vê que os Cavaleiros das Trevas estão no meio do condado. O Neil vê que a realidade é uma farsa. E ele precisa O tomar Neil uma vê decisão. que tem uns agentes perseguindo ele se ele pisa fora da linha. Exato. Algo que faz o cara levantar a bunda da cadeira e sair do lugar do conforto, que o Guilherme estava falando. Mas eu acredito também que, na maioria dessas histórias, os escritores, eles dão uma forçada para poder encaixar, às vezes... Eu tava revendo a história do Luke. Você vê o nível de coincidências que tem que acontecer para o Luke finalmente entrar na jornada, é assustador, né? Porque Vamos lá. os robôs, eles foram pegos ali, né? O R2-D2, C3PO foram pegos para serem vendidos e, coincidentemente, Ele compra... são vendidos pro tio dele. Coincidente não. Tem a força. A força. Então, já vou chegar aí. força. Aí, coincidentemente, a tia do Luke tá precisando de um robô que traduza tal língua. Tia Beru. E, coincidentemente, o C3PO consegue traduzir. Tá. Coincidentemente, o R2-D2, o vermelho estraga. Aí tem que pegar o outro. Então, um nível de coincidência Sim. pra cair na mão dele. Só que daí, quando você vai pra O Senhor dos Anéis, é muito legal aquela cena em que o Frodo tá conversando com o Gandalf, falando sobre o Gollum, e o Frodo fala que deveriam ter matado o Gollum, e daí o Gandalf fala, olha, quem é você para decidir quem vive e quem morre? Existem forças agindo maiores do que o mal, além do mal, e você
não é o que vai escolher o que vai acontecer aqui. Tem coisas que estão guiando. Então no Star Wars Pode tem ser a entendido força que conduz é. as coisas para acontecerem. Seria o destino, seria Deus. Na mitologia de Tolkien tem essa força divina, essa mão invisível que conduz os personagens para andarem na sua jornada. O Tolkien explicitamente fala que a providência divina é o protagonista das histórias dele, né? E isso é claro que é interessante, porque, por exemplo, o Frodo, se ele tivesse matado o Gollum, o anel não teria sido destruído, a Terra-média não teria sido salva. O Frodo salva mais a Terra-média tendo misericórdia do Gollum, aquela criatura miserável, do que propriamente conseguindo levar o anel e destruindo, né? E essa é uma beleza, porque a nossa vida é cheia dessas coincidências, que é como se Deus conduzisse ela para não assinasse, né, no lugar, porque, sei lá, também o número de coincidências necessárias para eu virar, sei lá, professor de filosofia são gigantes, sabe? Tive que ter entrado na faculdade, tive que ter me frustrado com o negócio, tive que ter encontrado o livro do Platão e olhado e falar, caramba, tem uma discussão sobre alma, entrar no negócio, tive que chegar em casa e minha mãe falar, putz, isso é perda de tempo. Um abraço, mãe. Chegar lá e falar isso. Então, você precisa ter também na vida, toda a nossa vida, em certa medida, ela tem essa condução que às vezes parece absurda. Aparentemente ela não faz sentido. É como o jogo do liga os pontos, né? Você vai ligando os pontos e no final forma uma figura. E é meio que essa sequência de, entre aspas, coincidências que aparece o chamado. Uhum. Você tem uma vocação para isso, você descobre que você é rápido para fazer um negócio. Ou você inteligente, ou tem uma habilidade que é necessária para aquilo. A situação apareceu no lugar onde você estava. A gente falou, sei lá, de um Alexandre o Grande. Cara, são necessários 1000 fatores para Alexandre o Grande. O cara tem que ter a orientação do Aristóteles, tá na época de decadência da Grécia, tá numa época que o reino dele tá em ascensão, ser bom de guerra, ter o talento para não sei o quê. Mas aí, soma tudo, o chamado tá dado. Que às vezes a gente chama, né? A vocação tá dada por quem você é também. Ainda que eu acho que é muito importante a gente, principalmente falando com quem gosta de criar histórias também, além de estudar, há um perigo dessas coincidências serem igual o especial do videogame. Você tem o especial do videogame, aquilo tem que ser limitado, né? Quantas coincidências o consumidor da sua obra vai aceitar sem que ele seja catapultado para fora da história? E sem que tenha um contexto também para elas, né? Porque o contexto muda tudo. Sim. Exatamente. Tem um monte de filmes super fodas, super clássicos, que se você parar para dissecar, qual é a chance do T-1000 e o T-800 se encontrarem o John Connor precisamente naquele corredor, na hora que o moleque tá... Mas é que o negócio é tão bem conduzido... Que você não se importa. Você não se liga, você não liga. Foi legal. Importa. Tá tudo certo. Mas é uma orquestra que tem que a habilidade do escritor por trás disso também. Coincidência pode acontecer, porque acontece, como ele falou, na vida real. E quando acontecem demais na vida real... Como é que é aquela expressão? Até o santo desconfia. Assim, Peraí, tá estranho. Alguma coisa tá acontecendo. Alguém, né, me indicou para esse trabalho. Alguém tem um admirador secreto que tá me ajudando. Estão me filmando, é uma pegadinha, né? Isso, exato. Então esse equilíbrio do real com o fictício. E aí vamos para a próxima, que é a recusa do chamado. O que é isso? O herói não se sente preparado para a missão que ele tem que fazer. Ou ele tá confortável, né? Ou tá confortável. Por definição, na sua vida você estava na zona de conforto. Agora apareceu um chamado para um desafio, ou uma desgraça, ou um mestre que te forçou. Você vai olhar e imediatamente falar, cara, não dá. Tem outra pessoa aí. Daniel San chega e fala, cara, esses caras vão bater em mim. E olha o cara que é que eu insere carro, entendeu? Já era. E o desafio nunca é fazer uma coisa legal pra caramba. O chamado não é vamos pra uma terra maravilhosa onde tudo vai ficar perfeito, ganhar muito. O chamado é se lascar, entendeu? É se lascar, é encerar carro, você não vai entender o processo. Desafiar o valentão da escola. É muita dor de cabeça. Então, o cara ele não consegue ver. Quem faz o chamado é aquilo que o Guilherme falou. Normalmente, o mestre ele tem uma visão mais ampla. Ele consegue ver, prever, ou antever, melhor dizendo, o que vai acontecer se o cara seguir certinho a jornada. Você que tá sendo chamado, o herói... Cara, você tá vendo só aqui as lutas que você vai ter que passar e pensando, mas eu não vou conseguir. É o Bilbo falando, é dragão? Você tá louco? Você quer o menor das criaturas. Eu roubar um dragão? Mais patético da Terra-média versus a criatura mais abominável. Qual que é a lógica por trás disso? Então, mas Gandalf via a lógica, porque Gandalf enxerga muito mais do que Bilbo. Então é normal essa recusa. Só que não existiria nenhuma história de herói se eles não aceitassem no final. Imagina o Senhor dos Anéis. Você não vai? Tá bom, então. Acabou. Talvez se conecte. É o Apollo Creed campeão de boxe absoluto. O cara é o cara... Cara, eu sou um lutador que pega o primeiro
pagamento baixo pra ganhar. Não dá pra ganhar. O cara desiste, fala, tô Isso. fora. Exato. Eu lembrei aqui do que a gente falou agora da saga do vilão, onde muitas vezes você tem exemplos onde ele recebe o chamado e ao contrário do herói que recusa porque acha que não tá preparado, que ele é grande demais pra ele tipo assim, não, finalmente chegou a minha vez. Isso sempre estava escrito que era a minha vez e o caramba, e ele vai cheio de orgulho, cheio de prepotência e se lasca e vai acabar na jornada Já acha dele. que vai ser o melhor e aí isso que acaba sendo a destruição dele. Isso aí. Então o herói ele sempre vai ter esse nível de desconfiança de si mesmo, das suas próprias habilidades, e daí depois ele vai burilando isso através da condução do mestre. Isso aí.